Sejam bem-vindos ao canal Vivificando Vidas. Eu acredito que esse ano eu estou vivendo meu melhor momento em relação a isso, diz respeito ao exercício físico. No ano passado, fiz uma cirurgia, eu tinha um problema congênito no joelho, na cartilagem, mas isso associado ao sobrepeso fez com que minha perna aos poucos começasse a mudar o lugar do encaixe do joelho e ela foi entortando. Eu cheguei a ficar com 14 graus, a perna torta para dentro. Isso foi dificultando completamente a atividade física. Os últimos 2 anos, antes da cirurgia, eu não podia fazer quase nada, caminhar. Eu ficava tentando evitar demonstrar isso no púlpito aqui, mancando, a dor, a dificuldade. Então, era algo que, mesmo sabendo que precisava, estava muito difícil. Fiz o sacrifício de ficar quase 3 meses sem caminhar. Porque eu entendi, eu preciso, não é apenas de mobilidade para viver. Eu preciso de mobilidade para me exercitar, para poder viver mais e melhor no fim dos meus dias. Então fiz o investimento não só da cirurgia. Tem coisas que a gente não arruma da noite para o dia, daqui a pouco vou falar de outra coisa legal que eu fiz nessa área. Primeiro deixa eu ler o texto bíblico. 1 Timóteo 4, final do verso 7, versículo 8, diz assim: exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor. Uma outra versão diz, é de pouco proveito. Mas a piedade tem valor ou proveito para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Essa frase, o exercício físico tem algum valor, nas versões mais clássicas, por literalidade, é de pouco proveito. A semelhança do versículo que Jesus diz, comer de tudo, que eu já mudei para comer tudo, esse aqui é de pouco proveito, eu dizia, é de nenhum proveito. Durante muito tempo, achar dizer, gente, bobagem, vaidade, coisa de quem não tem ideais eternos, porque estava cego e limitado sob outra perspectiva. Algumas distinções que a gente tem que fazer. Em primeiro lugar, quando Paulo diz que é de pouco proveito ou só algum valor, ele está comparando com algo que tem muito mais valor. Ele usa a ideia do exercício para falar da piedade, diz para Timóteo, exercita-te na piedade. Aí diz, o exercício físico é de pouco proveito comparado a isso. Por quê? Ele diz, a piedade tem a promessa da vida que agora é e da que vem depois. Então ele está dizendo, o exercício da piedade te beneficia nessa vida e por toda a eternidade. E o exercício físico só te beneficia nessa vida, não na eternidade. Então esse, comparado com o mais sublime, tem menos valor. Mas não quer dizer que para que você viva bem aqui, antes de ir para a eternidade, que ele não tenha o seu valor. Dá para entender a diferença? Além de que, quando Paulo está falando de exercício físico, a palavra traduzida exercício aqui, ginásia, que até hoje é a raiz de ginásio, gym, academia, tudo que nós usamos, falava de um nível de exercício diferente do que todo mundo já praticava. Hoje, com a nossa mentalidade sedentária, que nós não vamos a lugar nenhum sem um carro, sem um ônibus, sem uma bicicleta, a gente não pensa como eles viviam naqueles dias. Era impossível alguém na antiguidade não se exercitar o mínimo para se manter saudável. Minha esposa usa um relógio que conta os passos que ela dá todo dia, para ela saber se ela está andando o mínimo para ser saudável ou não. Cada vez que fica muito tempo parado sem se mexer, o relógio dá uma vibrada lá e avisa ela que é hora de mexer um pouco o corpo. Você acha que antigamente alguém precisava disso? Ninguém andava menos do que o mínimo. Você olha João 4, a mulher samaritana que Jesus encontra junto ao poço. Ela veio da cidade até o poço para buscar um cântaro de água. Ninguém ia viver só com canto. Era, no mínimo, algumas jornadas daquela, todo dia. E estamos falando só da água, sem contar qualquer outro tipo de atividade. Você olha as viagens que Jesus fazia no seu ministério, é tudo a pé. Gente, nós não estamos falando do que muitas vezes nós fazemos, de que andou 2 quadras e às vezes está resmungando que podia ter ido a pé, de carro e não a pé. Quando Pedro, por exemplo, está orando e tem aquela visão onde o Senhor diz que ele tem que ir até a Jope ministrar Cornélio, sair de Jope e até Cesareia de Filipe ministrar Cornélio. A Bíblia diz que Pedro fez a viagem em 2 dias. Você sabe qual a distância? 60 quilômetros. Significa que ele andou 30 quilômetros por dia. 2 para ir, 2 para voltar. Só para fazer isso, foram 120 quilômetros. Alguns de nós for tentar contar quanto tempo leva para rodar os 120, vai passar alguns anos e dizer, não bateu, não chegamos lá. Então, ele já tinha um mínimo. Quando se fala de exercício ginásia, ele está falando das pessoas que, além de já não ser sedentário, iam para as palestras, o que eram as academias da época.
Tanto no Império Grego como no Império Romano, dos dias de Jesus e de Paulo, existia já a cultura do culto ao corpo. Então eles se excediam na prática de exercícios, além daquilo que já era normal para a saúde. Ainda nesse outro nível, Paulo está dizendo que ainda tem proveito. Ou seja, nós não podemos simplesmente jogar fora isso e dizer não tem proveito. Agora, o problema, no nosso tempo, estilo de vida sedentário, é que a gente não entende a falta que isso vai fazer. A maioria vive reclamando dor nas costas, dor no ombro, dor no joelho. A gente não fortalece a musculatura para sustentar esse corpinho. A maioria de nós não mantém ele nem com o peso que devia e ainda não o prepara para sustentar a sobrecarga, né? Nós precisamos entender que o exercício não diz respeito apenas a ter uma estrutura cardiovascular melhor, a melhorar o metabolismo e o consumo do corpo. A maioria não pensa que chegando à velhice, nós estamos simplesmente vivendo um ato contínuo de perda de massa muscular. E quem chega lá com menos exercício sofre mais, tem mais dor, perda de mobilidade mais rápido, né? A conta é enorme. Como eu disse antes, não vou falar sobre isso, né? Nós estamos convidando um médico para falar sobre isso. Eu sei que não cabe todo mundo aqui na terça-feira, mas se você não puder participar, acompanhe online. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado através desse entendimento. Para terminar, eu sei que alguns às vezes saem de um momento como esse já chocado e quer mudar a vida dele de uma vez, da noite para o dia. Eu quero dizer, normalmente não é assim que funciona. Aí você tem um camarada que faz 10 anos que não anda, amanhã ele já quer correr 10 quilômetros. Já tem a distensão de cara e já tem um outro motivo para desistir, tá vendo? Não adianta. O que nós precisamos é entender os processos. Eu comecei essas mudanças lá em 2008. De 2008 até 2014 foi só um nível que me fez baixar, acho que 27 quilos, ou 26 quilos na primeira etapa. E decidi sair daquele 127, voltar para os 2 dígitos e começar a cuidar. Desde então tem sido um processo que envolve altos e baixos. Algumas dessas vezes, às vezes a gente consegue dar uma desculpa. Depois de ter feito 2 jejuns, de 40 dias, no intervalo de 8 meses, o Dr. Aldrin, que vai estar aqui ministrando e me acompanha, ele me advertiu, falou, você vai engordar. É uma violência ao corpo, não tem como ele não reagir a isso depois. Mas salvo exceções como essa, às vezes acontece, né? Seja por um problema, privação de exercício dos últimos 2 anos, ou só você escondendo atrás de tudo isso, né? E começando a relaxar. A gente pode ter as suas quedas. Eu, a semelhança de Paulo em Filipenses 3,12, ele diz assim, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Paulo está dizendo, eu não cheguei lá ainda. Ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso? Na vida cristã, quando a pessoa se decidiu, a gente está lá acompanhando, discipulando, esse camarada fraquejou numa área, mentiu, se irritou, xingou alguém, a gente olha e diz, pois é, você não tem jeito? É claro que não. O que a gente diz para alguém que tropeçou? Bora levantar. Bora recomeçar. O que a gente diz para alguém que pecou? Vamos se arrepender, consertar, vamos deixar ser tratado por Deus, mas não desista, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá volta por cima, né? Ou como diziam os antigos, bola para frente que atrás vem gente. Agora, se a gente adota essa mentalidade numa área, por que na outra a gente age de forma contrária? Às vezes estou falando sobre assuntos e diz, não, pastor, eu tentei exercitar, mas não deu. Eu falei, e aí não deu? E você não tentou de novo? Não, até tentei umas 3. Eu falei, tenta 30. Tenta 300, tenta 3.000, luta o tempo todo. Eu não quero que você imagine que dá para sair daqui e amanhã está com tudo resolvido. Mas eu também não quero que você acredite que não dá para resolver nada. Nós podemos mudar a mentalidade. Quando a Bíblia diz para não se conformar com o mundo, mas nos transformar pela renovação da mente, nós precisamos de renovação. Esse ato contínuo na vida do cristão. E essa é uma área que nós precisamos dela. Gostou desse vídeo? Se inscreva, deixe seu like e compartilhem, para que essa palavra possa edificar mais vidas. Deus abençoe.